Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e desde já eu agradeço de coração a tua presença aí para nos incentivar neste canal a dar continuidade nesta programação. Que Deus possa te abençoar e que possamos aqui estudar a palavra de Deus mais uma vez. Estamos aqui com a Bíblia aberta e nós vamos sugerir, caso você possa ter uma Bíblia em mãos, que você nos acompanhe na leitura do texto ou dos textos que vamos mencionar aqui hoje. Em todos os encontros eu faço a recomendação, caso você ainda não assistiu os nossos encontros anteriores, esse é o nosso 18º encontro, então você vai aprender mais, vai entender melhor a linha de raciocínio que nós estamos a defender neste canal, neste programa, porque estamos trabalhando na primeira série desse nosso trabalho, tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E é importante, então, que você acompanhe as leituras e que você acompanhe também os vídeos gravados para entender bem esse assunto que nós estamos a tratar. E se você já assistiu, você deve estar familiarizado com o nosso sistema. Nós sempre, no começo do nosso programa, gostamos de recapitular aquilo que foi dito no programa anterior ou coisas até de programas anteriores, em respeito a você, quem sabe, sendo a primeira vez que você está ouvindo a nossa programação agora nesse nosso encontro. Então, para que você saiba sobre aquilo que nós temos tratado, para que não fique totalmente alienado, se você está assistindo pela primeira vez, eu faço essa recapitulação. Mas se você já assistiu os outros vídeos, então, sabendo que eu faço isso, o importante é que a mensagem vai ficar mais gravada na sua mente. Não ficará desperdiçado esse início de recapitulação que fazemos nos nossos encontros. Bem, então vamos recapitular aqui rapidamente para entrarmos no assunto que temos preparado para hoje. Nós temos dito que a partir do segundo século, até antes, que foi lá do tempo da Babilônia, antes de Cristo, quando os judeus estiveram cativos ali na Babilônia, alguns se envolveram com ideia de misticismo, buscaram assim orientações de Deus de forma particular, através de conceitos mágicos, conceitos esotéricos, e aquilo se desenvolveu com o passar do tempo, né? O apóstolo Paulo na Bíblia até fala de um Simão, um tal de Simão que queria adquirir o poder do Espírito Santo que Paulo ali e o seu companheiro que estava ali na cidade. Então, Simão, ele queria adquirir o poder que Paulo possuía através do dinheiro. Ele queria comprar aquele poder. Então, na verdade, ele fazia parte daqueles que já acariciava conceitos mágicos, conceitos cabalísticos, dos rabinos que viveram lá da Babilônia e trouxeram ali para Jerusalém. Então, Simão é um desses. E o gnosticismo já era conhecido ali entre o povo de Israel, que os judeus eles passaram então, a partir do cativeiro babilônico, a se envolver para respostas através do esoterismo, através do ocultismo. Mas no ano 135, em torno desse período, houve um tal de Simão Bar Cocheba, que ele se colocou como sendo o libertador do povo de Israel, o libertador do jugo romano. E ele se colocou como sendo o Messias. E ele conseguiu muitos seguidores e eles se rebelaram contra a autoridade romana, mais ou menos nesse período aqui, no segundo século, né? E ali, então, ele causou uma revolta dos romanos contra os judeus. E os judeus, então, foram perseguidos, foram mortos, foram exilados, foram escravizados, e alguns deles, então, buscaram recuperar aqueles conceitos mágicos, conceitos cabalísticos dos judeus, então, para que Deus pudesse dar resposta a eles, né? Para que desse domínio, para que eles saíssem de toda aquela tribulação que eles estavam a passar. E é daí então que ressuscitou na era cristã os conceitos cabalísticos,
O que é a Cabala? A Cabala são conceitos mágicos por parte dos judeus. E a Cabala ensina sobre a Zeforá. A Zeforá é a árvore da vida, contendo 10 esferas, 10 pontos de encontro que, ao estudar, ao se envolver com os ensinos da Zeforá, que é a árvore da vida, o cabalista ele vai se interconectar com a dimensão espiritual. Então, o físico se conectando com o espiritual através dos conceitos da Zeforá. E assim é a Cabala, ensinos mágicos, feitiçaria da parte dos judeus, alguns rabinos ali que buscavam ter respostas de Deus para a situação em que eles se encontravam. E eu havia dito então que a partir do século XII, eu falei século XII no encontro passado, e aqui eu corrijo, né? Porque aquilo foi um descuido meu. Na verdade, a partir do século XI, começou as cruzadas dos cristãos até a Terra Santa. Por que as cruzadas? Porque os muçulmanos haviam se apossado ali da Terra Santa e o Papa e os papas, desde Urbano II, no século XI, e os papas seguintes, realizaram algumas cruzadas, 8 cruzadas para que pudesse libertar a terra dos invasores, dos muçulmanos. E nessas cruzadas havia os cavaleiros templários que acompanhavam aqueles que estavam indo ali, os fiéis da Igreja Católica, que estavam ali para combater contra os muçulmanos. Então, os cavaleiros templários se destacaram ali com essa finalidade, com essa missão na ordem, né, sob a autoridade da Igreja Católica. Mas acontece que os templários descobriram que os judeus tinham essas informações da Cabala que fazia com que eles poderiam ter contato, poderiam ter autoridade sobre os espíritos caídos. E a Cabala trazia essas informações, e é isso que na verdade seria o Santo Grau. Eles buscaram então o Santo Grau, que trata-se de informações cabalísticas, e levaram essas informações para a Europa. Ensinaram ali na Europa para os nobres, para a classe aristocrata, que eles poderiam dominar espíritos a seu favor. E sempre os reis, os príncipes, a nobreza e tanto também, em especial, lá no Vaticano, os papas, no curso da história, lá nas bibliotecas, as escondidas com os cardeais, eles estudavam esses livros que os templários traziam ali para a Europa. Só que aquelas informações cabalísticas, os templários não passavam para esses nobres, para esses poderosos, esses dominantes da Europa, não era passar essas informações gratuitamente. Eles cobravam e cobravam muito caro. E assim eles dominavam os seus inimigos, eles conjuravam crises psíquicas, derrotavam exércitos, conseguiam revelações dos seus inimigos através de conjurar espíritos através dos livros que foram levados dos templários para a Europa. E os templários trazendo então essas informações privilegiadas para eles, eles se enriqueceram muito, se tornaram poderosos, construíram castelos ali na Europa, compraram frotas de barcos, desenvolveram uma atividade bancária lá na Europa, e assim eles se prosperaram muito. Muitos reis se endividaram com os templários por causa dessas informações que eles passavam para eles. E é por isso que no início do século XIV, mais precisamente no ano 1307, numa sexta-feira, no dia 13 de outubro desse ano, 1307, o rei da França, Filipe o Belo, decretou a prisão e o confisco dos bens do templário, a prisão e a morte dos templários. É por isso que, a partir de então, sexta-feira 13 é tido como o dia do azar, o dia do mau agouro. Então os templários tiveram que fugir, nós explicamos isso, né? Nós só estamos fazendo um resumo até então. Eles fugiram, alguns vieram para o continente americano, e eu expliquei como que eles tinham informações sobre o continente americano antes de Cristóvão Colombo,
porque essa sociedade de misticismo, de magos, aqueles que se envolveram com o ocultismo, eles, na verdade, através dos fenícios e através do poder aquisitivo, poder financeiro que eles adquiriram, sendo uma classe privilegiada, eles tinham, na verdade, informações privilegiadas. Aquilo que passou para as massas, para o povo, né, para os leigos em geral, é uma, na verdade, todas as informações que é tida como informações e história oficial, na verdade, aquilo é um segundo plano. Mas nós explicamos que desde o tempo dos fenícios, a América já era conhecida. E finalmente os templários, alguns fugiram para o continente americano e eles ficaram escondidos por algum tempo, buscaram refúgio ali na Escócia e depois eles voltaram à ativa, agora às escondidas, através de uma sociedade secreta, denominada como Freemasons, ou seja, Free, livre, Masons, do francês pedreiros, pedreiros livres. Por que pedreiros livres? E a sociedade secreta tinha essa direção agora, que era um segmento dos templários. Por que eles voltaram como pedreiros livres? Porque para eles, todo o poder que se adquire é através da força dos espíritos. Foi assim que eles impregnaram toda a Europa com as suas informações, fez os reis desenvolverem cada vez mais os seus poderes ali na Europa, e agora eles voltaram defendendo os mesmos conceitos. A favor dos espíritos, eles poderiam desenvolver a prosperidade, a riqueza e a grandeza. E eles voltaram agora com a ideia de continuar as suas filosofias místicas, as suas prosperidades, o seu crescimento ali na Europa, através da atividade da construção, atividade da arquitetura. E ali nessas construções, em todas as cidades que eles se envolveram, que eles passaram a construir certas obras, eles colocavam uma numerologia sagrada, uma geometria sagrada, a arquitetura que eles projetavam nas cidades, todas elas tinham a ver com a crença que eles possuíram ali através dos registros que eram tidos como tanto a Cabala como o Goetia, os Grimórios, livros cabalísticos que foram desenvolvendo cada vez mais com símbolos, com sons, com figuras, com desenhos, e assim esses livros que eles utilizaram ali na Europa, então eles desenvolveram as cidades colocando os símbolos existentes nesses livros para conjurar os demônios. Por que eles colocaram esses símbolos, essas geometrias, essas figuras nas cidades? Porque eles acreditam até hoje, acreditaram e acreditam piamente de que através dos símbolos, através das figuras, eles conseguem trazer para a sociedade as mensagens que eles tanto creem, as mensagens do ocultismo que eles tanto defendem. Mas isso não é difícil de você entender. Hoje você pode ver que as propagandas, os comerciais que querem vender algum produto e mesmo passar a informação de algum filme, algum programa de televisão, sempre existe em todos esses programas de televisão, existem mensagens subliminares, nas músicas também. São frases, são desenhos, são figuras, são cores que eles colocam. Os sociólogos sabem que isso pode interagir com o subconsciente das pessoas. E as pessoas acabam se filiando àquela mensagem que eles estão procurando que seja a pessoa participe daquilo. E alguns compram produtos sem naturalmente ter interesse de comprar. Mas ela não percebe porque aquele interesse se desenvolveu, mas é por causa da mensagem subliminar ali. A pessoa acaba se tornando escrava, né, daquelas mensagens que participam do seu subconsciente. Então é assim que funciona hoje toda a programação de televisão, de entretenimento, e as pessoas são escravas e fazem tudo aquilo que os sociólogos, através dessas programações, pretendem que aconteça. E é justamente essa a ideia
dos maçons na arquitetura dentro de uma cidade, para que as pessoas participem do satanismo, o qual eles tanto veneram, para que elas interajam de acordo com seus propósitos, é que eles colocam várias geometrias e várias arquiteturas assim em uma cidade. Hoje, todas as cidades do mundo estão impregnadas de arquitetura maçônica. Mas eu gostaria de, ainda dentro desta recapitulação, porque ainda nós não entramos no assunto que pretendemos para o encontro de hoje. Estou apenas recapitulando, trazendo talvez algumas informações adicionais do que foi dito nos programas anteriores. O fato é que depois que eles voltaram nessas atividades de Freemason, de construtores, de pedreiros livres, agindo livremente agora, sem a perseguição dos reis e dos papas que se voltaram contra eles, agora eles, às escondidas, estavam mantendo a sua conspiração contra os reis através dessa atividade, de mensagens subliminares através da arquitetura. No entanto, não era só os maçons que conspiravam contra o governo. Havia grupos separados de humanistas, ou seja, renascentistas, que eram pensadores, que eram filósofos, pessoas acadêmicas, estudadas, que discordavam com a ordem vigente, a ordem que diz respeito à liderança dos papas e dos reis, assim como os protestantes se revoltaram contra a autoridade dos papas e dos reis, conforme já trabalhamos aqui, já explicamos aqui, né, o lado dos protestantes, que se voltaram contra os reis e os papas. Assim também havia grupos laicos que não tinham nada a ver com o cristianismo, que queriam uma mudança. Eles queriam uma mudança, queriam uma transformação da sociedade. E eles tinham planos de conspiração. Eles se reuniam e faziam os seus projetos juntos, até que eles descobriram que fazer parte da maçonaria, isso seria muito importante para alavancar os projetos deles, para modificar a sociedade e fazer uma reviravolta em tudo aquilo. Então, para uma conspiração, era importante eles fazerem parte da maçonaria. E eles entraram, então, se filiaram à maçonaria e se tornaram os especuladores humanistas. A maçonaria, então, através dos especuladores humanistas que estavam ali dentro da maçonaria, esses, diferentemente dos maçons, eles não sabiam a diferença entre o esquadro e o compasso. Nenhuma ferramenta de construção, nada a respeito de arquitetura, eles sabiam. No entanto, as suas filosofias ajudaram a alavancar a maçonaria, para que a maçonaria pudesse ganhar o mundo para a sua causa. E então ajuntou as duas forças, os dois conceitos dos Freemasons com os especuladores humanistas e se tornou uma coisa só, a maçonaria. E qual que foi a diferença então que eles deram para a maçonaria? A maçonaria era desorganizada até então. Eles acreditavam nos seus ritos sagrados, de crenças religiosas. Eles tinham divindades separadas e cada um crendo de um jeito e de forma diferente, espalhada em lugares diferentes, nas lojas dos seus encontros. Loja é ponto de encontro que eles têm ali para as suas reuniões. Então, a partir da entrada dos humanistas especulativos, que fez com que a maçonaria fosse vista desta forma, eles organizaram a maçonaria através de ritos diferentes, através de graus diferentes. E eles, então, colocaram ali, desde o grau 1, dividiram a crenças da maçonaria, desde o grau 1 até o grau 33. Então, os 3 primeiros graus da maçonaria passou a ser tido como os graus da inocência, os graus da pureza. É tido como sendo a loja azul. E o grão-mestre que ministra dentro da loja azul, ele também faz parte desse grupo de inocentes. Ele é como aquele que serve para atrair, é como a vitrine da maçonaria, que mostra apenas o lado inocente, o lado bom, que ensina os primeiros passos, né,
que a maçonaria defende, que o homem ele tem que ter integridade, nobreza, justiça. O homem ele precisa ter coragem para alcançar os seus propósitos. Então, todas essas filosofias são ensinadas dentro da Loja Azul sem nenhum indício religioso. É por isso que é tido como inocente. Nem os que faziam parte, o grão-mestre, que instruía os novatos dentro esta primeira etapa, os 3 primeiros graus, o grão-mestre ali também, ele não entendia porque eles faziam tanta promessa de guardar segredo. Eles faziam promessa ali, ao entrarem para a maçonaria, promessa sob ameaça de morte, de que eles seriam um grupo que guardaria segredos. Mas o grão-mestre que passava todas as orientações ali para os principiantes, nem ele sabia por que tanta promessa, tanto segredo, sendo que não havia nada a esconder. Mas eles eram instruídos nesses 3 primeiros graus da maçonaria a guardarem segredo, a não revelarem a estranhos o que eles aprendiam ali, o que eles ouviam ali dentro. Então ficou um negócio até perplexo para o grão-mestre da Loja Azul. Mas a partir do 3º grau, em outras palavras, do 4º grau em diante, até o grau 33, é tido como a Loja Vermelha. Por quê? A partir de então, aí sim que vai se perceber o que é a maçonaria. Em cada grau se ensina a adorar um deus diferente. Um deus da Babilônia, o outro grau é o deus da Pérsia, o outro é o deus do Egito, o outro é o deus, as divindades do Oriente, do Extremo Oriente, do paganismo, né? Ensina a adorar a divindade monoteístas dos judeus, né? O Jeová, dos cristãos, né? Conforme a Bíblia apresenta, do Islã, conforme o Alcorão ensina, e também os deuses pagãos, nas suas diversidades, conforme ensina ali no Extremo Oriente. Cada grau que eles passam, um deus diferente, um rito diferente, até que chega ao grau 33, aí se descobre que eles estão adorando de fato a Lúcifer, o anjo que foi expulso do céu, a Satanás. Mas na verdade isso se descobre a partir do grau 17 ali, que explica que eles estão venerando a Abaddon, que é o Deus destruidor. É o Deus da morte e é Lúcifer, na verdade, que ilumina o homem a ter coragem para que entenda que o fim justifica os meios. Então não importa se precisa derramar sangue, se precisa renegar pai, mãe, seja lá quem for o amigo, o importante é alcançar o propósito desejado. Assim, então, a maçonaria desenvolve os seus iniciados ali para que eles cresçam, e os humanistas especulativos organizou a maçonaria através desses graus. Eles vão galgando em conhecimento e ali eles ensinam que eles sempre estão avançando para a luz. Eles estão saindo das trevas, avançando para a luz. Então, os humanistas especulativos da maçonaria passaram a organizar a maçonaria desse jeito. Nós explicamos depois que a partir do século XIX surgiu ali no sul da Rússia uma mulher que é tida como a maga, Helena Petrovna Blavatsky, e ela viajou pelo mundo, nós explicamos detalhadamente sobre isso, e ela montou a Sociedade Teosófica no ano de 1875, a Sociedade Teosófica. E ela montou o seu quartel-general da Sociedade Teosófica ali na Índia, e aquilo se espalhou para o mundo. A Sociedade Teosófica ensina que Deus é um só, sob diversas formas, de acordo com cada cultura, conforme elas podem entender, de acordo com cada época, e, enfim, Deus é um só, uma energia cósmica. Na verdade, é um Deus de conceito panteísta, que acolhe todas as religiões e todos os conceitos, e ali ensinou Petrovna Blavatsky, um ecumenismo que ela pregou ali. E nós havíamos falado que no ano de 1890, Anne Besant, da Inglaterra, se encontrou com Petrovna Blavatsky, a maga Blavatsky, e ela leu os livros de Blavatsky, ela se interessou,
ela, na verdade, Bissant, ela tinha propensões para o comunismo. Ela era marxista e ela fazia parte da maçonaria. Ela montou algumas sociedades da maçonaria, algumas ordens da maçonaria na Inglaterra, não uma ou duas, mas algumas, em outros lugares também. E ela se tornou presidente da Sociedade Teosófica no ano de 1908. E ela, então, fez com que a maçonaria, com os livros de Blavatsky, ajuntou a teosofia e colocou dentro da maçonaria. Então ela incorporou as filosofias de ambas as instituições, da teosofia e da maçonaria. E fazendo parte então da maçonaria, ela colocou ali, ela desenvolveu a maçonaria nesse sentido. Ela fez com que a maçonaria entendesse um ecumenismo de divindades. E assim ela alavancou. E eu quero corrigir aqui, aproveito para corrigir uma coisa que eu errei no encontro passado. Eu falei que Annie Besant, que escreveu o livro, que montou a empresa Lucifer Publishing, e essa empresa depois passou a se chamar Lucis Trust, dado aos problemas que havia causado pelo nome, né? Lucifer Publishing. Aquilo fez com que algumas pessoas ficassem arredias com o nome, e ela mudou o nome para Lucis Trust, e essa empresa é apoiada pela ONU, faz parte da ONU, e eles ensinam os conceitos da Lucis Trust dentro da ONU. Mas eu havia dito que foi Annie Besant que montou essa empresa. E eu estou corrigindo agora, dizendo que não foi ela. Quem montou essa empresa e escreveu vários livros também do conceito da teosofia foi Alice Bailey, que também teve encontro ali com os conceitos de Blavatsky, se envolveu ali com a teosofia de Annie Besant, que havia se tornado presidente. Alice Bailey, então, escreveu vários livros, assim como Annie Besant, e ela que montou essa empresa, que tem o apoio da ONU. E Alice Bailey, então, que morreu no ano de 1949, ela, dos seus vários livros que ela escreveu, todos eles são usados na parte religiosa que eles têm ali dentro da sede da ONU em Nova York. Porque ali tem um templo, o templo do Deus desconhecido, no qual tem o formato de uma pirâmide, lá, o templo lá dentro da ONU. Existe uma pedra de mármore ali, uma pedra pesada ali no centro desse templo, e é o único objeto que tem ali, e a parte em volta dessa pedra é escura. A pessoa sai de uma sala e quando entra nesse templo é escuro, e lá do alto, na ponta do templo, é como se fosse uma pirâmide, existe uma luminária que ilumina bem no centro do altar ali que está no centro. E ali, então, as pessoas vão, os que fazem parte da ONU, e cada um busca a orientação do Deus que adora, do Deus que conhece. Ali é um templo ecumênico, um protótipo do templo que eles querem montar ali em Jerusalém. Quem sabe um protótipo da casa abraâmica que montou ali em Abu Dhabi, ali a capital dos Emirados Árabes. Foi montado recentemente, estamos no ano 2023, e o Papa vai inaugurar essa casa agora no mês de junho do ano de 2023. Então, ali em Abu Dhabi está a casa abraâmica, que é uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. As três religiões monoteístas, símbolo da união de todas as religiões. Mas ali está um protótipo que está na sede da ONU. E os conceitos que é ensinado ali em questão de religião, é confirmado que em questão de religião, a maçonaria é teosofia. E ali dentro da ONU se ensina os escritos de Alice Bailey. E Alice Bailey se envolveu com a maçonaria, que a maçonaria faz parte da teosofia que Besant colocou ali, né? Fez com que ligasse os dois poderes, as duas crenças. Então nós temos toda essa mistura de conceito da nova era, que a nova era abraçou os conceitos de Alice Bailey. E qual que foi a alavancada que Alice Bailey, os seus escritos, os seus ensinos, que é ensinado na ONU, que é abraçado pela maçonaria, qual foi a alavancada que ela deu dentro dos conceitos da maçonaria? Enquanto Annie Besant colocou
a teosofia dentro da maçonaria, Alice Bailey, ela alavancou colocando o conceito da vinda, da manifestação do Cristo, o Cristo cósmico, que, que Blavatsky havia descrito ali nos seus ensinos, que a teosofia defende. Então, o Cristo cósmico há de se manifestar. E eles preparam o mundo, então, para a manifestação, para que receba o Cristo cósmico. Então, todos os integrantes da ONU, a ONU hoje está composta por 193 países, e todos os estadistas ali são doutrinados, são preparados, são instruídos a prepararem os seus cidadãos para que recebam o Cristo cósmico. E ela deu a data, por incrível que pareça. Eu não estou afirmando que vai acontecer assim, porque é uma falsa profetisa, e a ONU crê desse jeito, porque a cartilha dos seus ensinos religiosos é de Alice Bailey, que está ligada a Annie Besant, a Petrovina Blavatsky, a maçonaria, enfim. Mas eles creem que o Cristo cósmico há de se manifestar no ano de 2025. Então, seja como for, é uma informação interessante para ficarmos atentos, e nós sabemos realmente que estamos no tempo do fim e tudo está para acontecer nesta geração, nesta nossa geração, enquanto ainda estivermos vivos. Tudo já está preparado para que isso se torne possível. Bem, nós havíamos dito então que isso ocasionou um ecumenismo, todas essas ideias provocou um ecumenismo do campo espiritualista. Nós havíamos dito nos encontros anteriores que Satanás, o dragão, usou o papado. Isso está lá em Apocalipse 13. E é tido como a besta que subiu do mar. O papado no Apocalipse é tido como sendo a besta. E o dragão está usando o papado. Também em Apocalipse 13, a partir do verso 11, fala dos Estados Unidos da América. Nós já lemos os textos anteriores. Lá em Apocalipse 13, o verso 11, fala que os Estados Unidos da América, essa segunda besta que está neste capítulo, também a sua fala é do dragão. Então, o dragão, que é Satanás, usou o papado, usa o papado e usa a nação norte-americana. Então, essa figura, dragão, está tanto citada ali com o papado, como está sendo citada com os Estados Unidos. Apocalipse 13, verso 11. E a partir do verso 11, toda a referência ali é sobre a nação norte-americana. Se você ainda não assistiu, aqui está um motivo especial para você assistir os vídeos anteriores, para que você entenda bem isso que eu estou falando aqui, para que você não fique confuso e fique duvidando do que eu estou dizendo. Assista os vídeos anteriores. Enfim, nós vemos um consórcio, uma união entre o papado, que é um poder católico, com os Estados Unidos, que é um poder protestante, nominalmente protestante. Então, vemos dois poderes religiosos nominalmente cristão. Mas agora nós estamos vendo um ecumenismo espiritualista, com base na maçonaria, que seguiu os conceitos dos templários cabalistas, ali, dos rabinos judeus, e também com a teosofia da Maga Blavatsky, com Annie Besant e Alice Bailey. E tudo isso dentro da maçonaria, nós estamos vendo aqui um ecumenismo espiritualista. Veja agora, se você puder acompanhar na Bíblia, se estiver ao teu alcance, vamos ver o que diz para começarmos, a partir de agora, o assunto de hoje, a respeito da situação dos Estados Unidos envolvido com essa união espiritualista e também com a união com o papado e a união com o falso protestantismo, o protestantismo nominal. Vamos, para começar então, ler o que está lá em Apocalipse 16, verso 13. Eu estou com a Bíblia aqui e vamos ler, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E o verso 14 continua: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A clareza do texto aqui, de conteúdo escatológico, conteúdo para o tempo do fim,
é muito óbvia. Viu aqui, o vidente de Pátimos, João aqui, ele viu no tempo do fim os espíritos se conglomerando, fazendo com que os reis da terra se unam para uma peleja contra Deus, contra o povo de Deus, porque Deus está no céu e ele só pode pelejar contra Deus, os poderes da terra, pelejando contra o povo de Deus. E isso você confirma lá na frente. Nós vamos na próxima série, quando falarmos sobre o santuário celestial, o plano da redenção através do santuário celestial, nós vamos citar muito esse texto que você encontra lá em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher, que é contra a igreja, e foi fazer guerra contra o remanescente, o restante da mulher. E ali descreve quem é essa mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, voltando aqui o Apocalipse 16, a união que está acontecendo pelos poderes espirituais de demônios, anjos caídos, é justamente para derrubar, para eliminar o povo de Deus da terra. A igreja santa de Deus, conforme o próprio Apocalipse já nos revela. Então, quem são esses espíritos? E vi sair da boca do dragão, que é o espiritualismo, da besta, que é o papado, e do falso profeta. O falso profeta, eu vou explicar de uma forma mais detalhada no próximo encontro, mas aqui eu me adianto em dizer que é o falso protestantismo ao redor do mundo. Então, da boca desses três poderes, o espiritualismo, o papado e o falso protestantismo, o pseudo-cristianismo através dos evangélicos que não seguem realmente a Bíblia, dos nominalmente protestantes, né? E também dos neopentecostais. Então, o que você vai perceber em cumprimento dessas palavras nos dias de hoje? Um ecumenismo, esses poderes dando as mãos ao espiritualismo, o protestantismo e o catolicismo. E os demônios estão fazendo com que essa união seja realmente concretizada. Esse texto nos passa todas essas informações e nós podemos comprovar isso nos dias de hoje de uma forma muito clara. Então, nós já falamos que os Estados Unidos, desde 1984, no encontro aí, né, fez aliança com o Vaticano, no tempo do presidente Ronald Reagan. A aliança aconteceu. Protestantismo nominal, né? Porque se fosse um protestantismo verdadeiro, isso não iria acontecer. Mas esse protestantismo nominal, esse falso evangelismo, evangélicos, fez uma aliança, que era os Estados Unidos, fez uma aliança com o catolicismo, que é o Vaticano. Isso já aconteceu no passado e vem cada ano aprimorando mais e mais essa aproximação. Mas o que nós estamos analisando dos Estados Unidos nesse encontro de hoje? O ecumenismo da nação protestante com o espiritualismo, um vento de doutrinas pagãs que veio lá do Extremo Oriente, foi para a Europa, conforme já tratamos no encontro anterior, recapitulamos aqui dos templários e tudo mais, da maçonaria, e agora veio para o continente americano. O fato é que os Estados Unidos, uma boa porcentagem dos que fizeram a documentação dos Estados Unidos, a documentação, eu digo, a Declaração da Independência, a Constituição, a Ata de Direito e todos aqueles movimentos, as guerras que eles fizeram, a maioria dos que participaram para que os Estados Unidos pudesse crescer como uma nação independente, eles eram maçons. Tanto os seus oficiais do exército como os governadores. E a pergunta que se faz o juramento que esses homens, esses pais da nação norte-americana fizeram, era para atender, na verdade, o interesse da nação ou o interesse da maçonaria? Sendo que eles eram maçons, é de se duvidar qual era o principal propósito das leis que eles elaboraram ali, do programa de governo que eles elaboraram. Uma classe pequena de pessoas que fazem práticas estranhas, fazem juramentos às ocultas, com portas fechadas, nem os cidadãos, o povo que os elegeram, né, sabe os seus principais objetivos. Em outras palavras, sendo que a democracia mais importante do mundo, que é os Estados Unidos, foi a sua documentação, os seus projetos,
foram elaborados por maçons, será que realmente o interesse deles era para que o povo realmente fosse livre, independente, ou que fosse guiado por eles? É isso que nós vamos analisar aqui no encontro de hoje. O fato é que Benjamin Franklin, que foi inventor, cientista, foi político, ele que esteve ali no início da nação, ele quando voltou da Inglaterra, no ano de 1726, logo em seguida, ele montou a sua própria sociedade secreta, o Clube do Avental de Pele. Isso foi logo em seguida, foi no ano de 1734. E nesse ano, ele escreveu o primeiro livro americano sobre a maçonaria, no ano de 1734. E ele participou da inauguração da primeira loja maçônica da cidade de Filadélfia. E ele se tornou iniciado ali na cidade de Filadélfia. Então, qual que era a causa de Benjamin Franklin? Será que era o interesse do povo americano ou o interesse da maçonaria? George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele se tornou o iniciado, se tornou maçom no ano de 1752, na grande loja maçônica da cidade do estado de Virgínia. No ano seguinte, ele já se tornou grão-mestre, de tão envolvido, de tão interessado que ele se tornou, ele se tornou ali, né, com a maçonaria. Finalmente você encontra ali nas imagens do Google, ele com avental de grão-mestre, com a roupa de grão-mestre, colocando a pedra fundamental do Capitólio, que é um centro governamentativo ali, lá nos Estados Unidos, em Washington. Então, na verdade, a partir dessa inauguração de um grão-mestre ali, toda a cidade de Washington, e se estendendo para todos os Estados Unidos, foi dominado pelos maçons. Eu recomendo você, eu não tenho aqui comigo, procure ali no YouTube uma matéria que foi exibida pelo Fantástico no ano de 2010, eu não sei a data exata, de Dan Brown. Dan Brown, ele escreveu um livro sobre a maçonaria e foi ali feito um documentário exclusivo, até um meio extenso o documentário, ele explicando o conteúdo do livro, explicando os símbolos da maçonaria, e ali ele deixa bem claro que Washington, a capital dos Estados Unidos, é a cidade que tem mais símbolos maçônicos de todas as demais cidades ao redor do mundo. E é lógico, ali a matéria, se você for procurar, ele faz uma referência a todos os símbolos maçônicos ali em Washington, como sendo tudo puro, tudo inocente, tudo com símbolos de justiça, de prosperidade, de liberdade, porque a maçonaria deseja a liberdade e a prosperidade do mundo. E então ele coloca por esse lado. Mas, na verdade, quem conhece a história sabe que não é assim. Quem conhece a origem da maçonaria, de onde veio e o que eles fazem, é por isso que fazem as portas fechadas. Porque se fosse uma coisa realmente aceitável, que o povo iria aplaudir, eles fariam às claras. Assim como Jesus, ele declarou que tudo que ele fazia às claras. Ele não fazia às escondidas. Você esconde aquilo que não é lícito. Enfim, assim a maçonaria, sabendo que os seus cidadãos não aceitariam que eles estão seguindo as orientações de Lúcifer, eles fazem as ocultas ali. O fato é que para construir a cidade, para ser criada a cidade ali, Thomas Jefferson, que foi ali, que participou da inauguração, do começo dos Estados Unidos, Thomas Jefferson e George Washington consultaram 2 engenheiros, maçons que vieram da França. Isso foi no ano de 1790 e o outro ano foi 1791. Então, no ano de 1790, Pierre Charles L'Enfant e Andrew Elliot, esses nomes, Pierre Charles L'Enfant e Andrew Elliot. Um era engenheiro, Pierre Charles L'Enfant, ele era engenheiro civil, e o outro
Andrew Elliott, além de engenheiro civil, ele era astrônomo também. Então eles fizeram o levantamento da cidade no ano de 1790 e no ano de 1791 eles fizeram o projeto da cidade. E ali então eles passaram a esses maçons, de acordo com a ordem de Thomas Jefferson e George Washington, eles elaboraram todo o desenho da cidade. E uma pergunta que se faz: por que um obelisco enorme bem no coração de Washington? O obelisco, na verdade, é um símbolo egípcio, é um desenho, uma figura do Egito. Por que que está ali numa cidade que é a capital dos Estados Unidos? Não tem nada a ver de americano aquilo. Mas por que que está ali no centro, no coração da cidade de Washington, a sede governamental dos Estados Unidos? É porque o obelisco é um símbolo hermético, ou seja, ele oculta mensagens que somente os iniciados, os que fazem parte da sociedade secreta, conseguem entender. E o interessante é que esse obelisco ali em Washington, ele, do seu contato com o chão até o seu topo, possui 555 pés de altitude, de tamanho. Pés é uma medida muito comum ali nos Estados Unidos, é uma referência ao tamanho do pé de um homem grande ali, né? Então, ele possui 555 pés de altura e a sua fundação dá 111 pés. Exatamente 666 pés é o tamanho desse obelisco que está ali e é o número que você sabe que é um indicativo de oposição a Deus. Deus tem uma condenação e faz uma referência no Apocalipse a respeito desse número, Apocalipse capítulo 13. Então, assim está esse símbolo egípcio que na verdade, faz parte dos símbolos da maçonaria e desses ocultistas. Os desenhos das ruas, dos parques ao redor da Casa Branca, que fazem os seus circuitos ali, os desenhos, forma o desenho de uma coruja sentada no topo de uma pirâmide. Então, tanto a coruja como a pirâmide também são símbolos herméticos, que para os iniciados, aquilo tem significado. Depois nós vamos falar sobre o significado desses símbolos aí. Se não falarmos hoje, falaremos no próximo encontro, porque nós vamos continuar esse assunto, porque ele é rico de informações. Tudo isso para entender o que é o satanismo dentro da nação nominalmente protestante. Uma nação que parece cristã, mas a Bíblia fala, parece o cordeiro, Apocalipse 13, 11. Mas não é cordeiro, só parece. E, bem, ali está a Casa Branca. Ao redor da Casa Branca tem esses desenhos que formam a imagem de uma coruja em pé no topo de uma pirâmide. Mas também os circuitos, os desenhos, a geografia ali das ruas do norte da Casa Branca, ali há uma ponta que é a ponta de um pentagrama. E você sabe que o pentagrama forma, na verdade, é uma silhueta do bode. Então, sendo que a ponta está justamente ligada ali na Casa Branca e sobe para cima, para o lado do norte, esse pentagrama, então, é para dizer que a fala da nação, porque a Casa Branca é a sede do poder executivo e do Congresso ali, é a fala da nação. Significa que é a fala do bode, o bode de Mendes, o bode Baphomet, conforme os templários adoravam nos seus rituais na Europa, e os maçons também trazem para si o bode de Mendes como sendo um símbolo da sabedoria de Lúcifer para iluminar a raça humana. O número 13 para eles também é um número que tem um significado cabalístico, um significado hermético oculto para eles. Então, 13 quarteirões para cima da Casa Branca, ao lado do norte, existe o templo maçônico. Não é à toa, então, que eles fizeram essas arquiteturas ali. Ali também existe o Pentágono, que é o Departamento de Segurança do Estado ali, do governo americano. O Pentágono ele se encontra no centro de todo o pentagrama. E esse Pentágono que está ali, que é o Departamento de Defesa do governo americano, você vai ver que numa visão de cima, numa visão aérea, você vai encontrar um pentágono dentro do outro, indicando que
como que a sociedade secreta ela se desenvolve de um plano interno para o plano externo, ligando entre várias sociedades secretas. E o interessante é que esse pentágono que se encontra ali em Washington, ele está direcionado a sua ponta para o norte. O que isso significa? É um sinal clássico de magia negra voltado para o deus da guerra, no sentido de declaração de guerra ao Deus dos céus. Vamos ver isso, vamos ver uma ideia do que isso quer dizer para nós? Vamos ver em Isaías capítulo 14. Não sei aqui se no capítulo 28 também tem. Deixa eu me encontrar aqui. Primeiro vamos ler Isaías capítulo 14. E você vai ter uma ideia do porquê do pentágono ali, voltado a sua ponta para o norte, que é o centro de todo o pentagrama. Diz aqui o verso do verso 12 ao verso 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui faz uma referência ao rei da Babilônia, né? No seu orgulho, que Deus faz uma comparação ao mesmo espírito de Satanás. Então, do jeito que Satanás atuou lá no céu, aqui faz uma referência ao rei da Babilônia. Então, faz essa comparação do anjo caído com o rei da terra, aquele que agiu aqui na terra. E nós vamos comparar com a atitude dos Estados Unidos também, né? Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, igualzinho os Estados Unidos, que se intromete nos assuntos de outros países e debilita as nações. E aqui faz essa referência. O verso 13: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, ou seja, voltado para o norte é uma provocação a Deus, querendo estar acima de Deus, desafiando o Altíssimo. E ainda o verso 14 conclui: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Ao Criador. Então, um desafio claro perante um desafio ao Criador, ao Altíssimo. Quem dita as regras não é tu, somos nós. Quem vai vencer essa guerra não é tu, somos nós. Então, é um desafio declarado e aberto contra Deus. Assim foi o rei da Babilônia, e eu peguei esse texto para fazer uma referência à ideia do pentágono com a sua ponta voltada para o norte. Um desafio também às coisas de Deus. E os Estados Unidos, a fala do dragão, é justamente nesse sentido de desafiar a Deus. Ainda estando em Isaías, no capítulo 28, veja o porquê da segurança dos governantes norte-americanos que se envolveram com a maçonaria e com o ocultismo ali. E isso eles revelam através de toda a arquitetura e tudo mais, os simbolismos que eles têm ali na sede da nação, na sede do governo dos Estados Unidos. Isaías capítulo 28, o verso 15 diz assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com a lei, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, né, o mal nenhum chegará a nós, porque o nosso refúgio temos a mentira, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Então, há uma segurança da nação, porque buscaram se encontrar, buscaram refúgio, buscaram abrigo, justamente nas mãos do anjo caído, aquele que já foi derrotado. E nós estamos falando assim, que eles construíram as suas arquiteturas ali, toda com o propósito de buscar refúgio nas orientações de Lúcifer, de Satanás. Bom, o fato é que toda a estrutura ali de Washington e dali para o resto do mundo, a maçonaria dominou colocando o seu simbolismo e querendo fazer com que todos se interajam sobre eles, através desse simbolismo. Você sabe que Washington foi concebido no distrito de Colômbia. E nós já dissemos no encontro anterior que a palavra Colômbia, o pombo, né, do francês columba,
colomba significa pombo, é um codinome para aqueles que são iniciados, um segmento da fé que se tem a Semiramis, a rainha do céu, que foi tida no futuro, e Semiramis foi a esposa de Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Então tem esse segmento de ideologias, e nós temos então a pomba, que é um símbolo de Semiramis, e Colômbia é o distrito da pomba, o distrito que venera a Semiramis, a rainha dos céus. Enfim, o que tem então lá em Washington? A facção Colômbia, porque ali foi concebido no distrito de Colômbia. E o que é a facção Colômbia? Existe a nave espacial Columbia, existe também a Universidade Columbia, a gravadora Columbia, a Columbia Pictures, que é uma produtora de filmes ali, e o símbolo da Columbia Pictures é uma moça segurando uma tocha. E tem também, que nós vamos falar, tudo isso tem um emblema, por isso que tem a Tocha da Liberdade ali nos Estados Unidos. Tem a CBS, que é uma emissora de televisão dos Estados Unidos, e o símbolo da CBS é o olho que tudo vê. O olho que tudo vê é aquele que está lá na cédula, no selo da cédula de $1, né, da nota de $1. O olho que tudo vê é o Gadu, né, o grande arquiteto do universo, adorado pela maçonaria. E ali está o símbolo da CBS, que é a emissora de televisão ali dos Estados Unidos. A Fox, o que é a Fox? O que significa a Fox? É uma produtora de filmes. Enfim, vamos ver a numerologia sagrada, como é que eles denominam as letras de acordo com a numerologia sagrada que eles detêm entre eles. Acompanhe aqui. Então eles têm o número A, que representa pelos meus dedos. Olhe meus dedos aqui, eu vou colocar as numerações das letras e você vai observar que elas têm uma numeração, as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F. O F caiu no número 6, coloquei 6 dedos aqui. E eles vão até o 9 e voltam de novo com a sua numeração. F, G, H, I. Então, deu 9 números, acabamos no I, eles voltam com a numeração. J, K, L, M, N, O. Então, o F caiu no número 6. A letra O também caiu no número 6. P, Q, R. Deu 9, aí eles começam de novo. Né? R, S, T, W, V, X. O X caiu no número 6. Y, Z. Então, quais são as letras que caíram no número 6? A letra F, a letra O e a letra X. Então, temos aqui a Fox 666. E você pergunta, por que justo uma emissora, uma produtora de filmes lá de Hollywood vai escolher o 666 para representar as suas atividades? É porque eles são satanistas. Tudo aquilo que Deus condena, que Deus coloca como fazendo parte das obras de Satanás, eles querem se apegar naquilo porque eles são opositores a Deus. Eles estão espalhando o satanismo e é por isso que todos esses meios de entretenimento, de informações, eles colocam emblemas do satanismo. A DreamWorks. O que é DreamWorks? Você vai ver ali em muitos emblemas da DreamWorks, que é também uma produtora de filme, uma meia-lua que representa o ventre de uma mulher e uma criança, ali no emblema que eles colocam no início do filme, né? Uma criança sentada no vão da meia-lua e ela tem um anzol que está pescando no planeta Terra. O que aquilo simboliza? A meia-lua é um símbolo, a lua é o símbolo feminino, né? Assim como a estrela Vênus é um símbolo feminino. E você sabe que, na verdade, a maçonaria ela é uma religião do paganismo. Nós temos falado isso aqui. E sendo uma religião do paganismo, o paganismo eles têm o seu rito de fertilidade com base no ato sexual. E eu vou explicar aqui que é a DreamWorks, porque é daquela meia-lua, mas para explicar, para que você entenda, eu estou fazendo essa referência aqui. Então, com base no ato sexual,
eles têm o seu rito de fertilidade. E havia as deusas no passado, que era um segmento de Semiramis, porque Semiramis, esposa de Nimrod, depois da construção da Torre de Babel, a cultura cresceu, as nações vieram, e de acordo com a cultura, de acordo com a visão de cada nação, a Semiramis foi vista como sendo deusas de forma diferente em cada nação, em cada cultura, com algumas atividades modificadas aqui e ali, mas se trata da mesma deusa. Se trata de Semiramis, a pomba, que é simbolizada pela pomba, mas havia dessa visão de acréscimo, de desenvolvimento da Semiramis, a deusa romana que era tida como Vênus. E também havia lá na Grécia a deusa grega que era Afrodite. Então, tanto Vênus como Afrodite é tido na mitologia como sendo as deusas do amor e do sexo. Então, essas duas de Roma e da Grécia, Vênus e Afrodite, elas sempre são tidas, simbolizadas como uma mulher dentro de uma concha. O aconchego delas é uma concha. Então, ali você vê esse simbolismo da mulher ali como sendo o símbolo do sexo. Você vê a Shell, por exemplo, a Shell, que é o posto de gasolina, a Shell em inglês significa concha. É porque todos esses que ostentam o poder das indústrias do mundo todo, aqueles que ostentam o poder comercial, o poder financeiro, todos eles fazem parte da mesma irmandade. E eles veneram assim o lado da sexualidade. E ali, então, eles têm o caso da mulher representando ela com o filho e tem sempre o marido, como lá no Egito havia dentro do ritual pagão Ísis, Horus, Ísis, Osíris e Horus. O Horus é o filho. Lá na Babilônia, Devak, que era a mulher, com eu esqueci o nome aqui, o filho Tamuz, e tem sempre o pai, o filho, o pai, a mãe e o filho. É por isso que na Bíblia tem a rainha dos céus, que depois se desenvolveu ali dentro da cultura pagã, até o povo de Israel aderiu isso. Na Bíblia há uma condenação dessa atividade do povo de Israel, copiando os costumes pagãos em venerar a rainha dos céus. Se eu não me engano, lá em Jeremias 44, entre outros textos da Bíblia, você encontra isso. Enfim, eu estou dizendo isso porque o símbolo da DreamWorks, de uma criança sentada ali naquela meia-lua, significa o filho que deveria nascer, da conjunção do Sol com a Lua, da combinação dessas fases, do Sol com a Lua, e daí vem o filho Horus. No caso, aquela meia-lua é o emblema também da estrela de Vênus, que anuncia o nascer de uma criança. A propósito, as pessoas não percebem o simbolismo da Estátua da Liberdade ali em Nova York, que veio de Florença, chegou ali em Nova York e foi dado ali para de Florença não, veio da França, né? E foi dada para da França, foi dada para os americanos e foi projetada essa estátua por Frederic Auguste Berthoud. Ela foi projetada por Frederic Auguste Berthoud, era francês, maçom, e foi esculpida por Gustave Eiffel, o que fez a Torre Eiffel ali em Paris, né? Então esses dois deram de presente, né? Trabalharam nessa Estátua da Liberdade e deram de presente quando os Estados Unidos comemoravam 100 anos da sua independência, desde 1776. Lá no ano de 1886 chegou a Estátua da Liberdade, eles colocaram ali e as pessoas pensam que ali elas estão seguras, a estátua representa a liberdade delas. Mas a tocha é uma assinatura clássica da Irmandade que eles têm ali como símbolo da sua autoridade. Ali eles estão dizendo que são eles que iluminam o mundo, são eles que estão trazendo orientações, estão doutrinando e estão garantindo a vida das pessoas de acordo com os seus conceitos. Então, não significa a liberdade ali. Enfim, o que acontece no Vaticano, o Papa lá na cúpula, ele solta uma pomba
A pomba representa Horus nascendo, o novo dia, assim como Vênus anuncia um novo dia, o novo sol que vai nascer, significa o deus Baal, o deus Sol, significa Horus que está para nascer, e o Papa faz esse cerimonial ali diante do obelisco que está ali na frente da cúpula da praça, da Catedral de São Pedro, e o obelisco geralmente ele está cravado no centro, que representa a vulva, representa a parte feminina, e ele encravado ali no meio. E o desenho tem esse simbolismo do ato sexual, do ritual sexual e o nascimento do novo sol. As pessoas assistem à Estátua da Liberdade e têm uma visão de que são livres, olha o Papa soltando a pomba ali no Vaticano e tem o conceito de que ele está pregando a paz, mas tudo é ritual satânico, tudo aquilo é ritual do paganismo que está sendo colocado diante da vista das pessoas, e as pessoas não sabem. As arquiteturas, o arco representa o sol, o obelisco representa o lado masculino, o sol representa o lado masculino. Geralmente o arco e o obelisco, eles fazem diante de uma piscina, diante de uma lagoa, porque assim como a lua representa o feminino, e o sol, o lado masculino, ou a estrela Sirius, à noite, representa o masculino, então a lua reflete a luz do sol, assim então a água reflete a imagem do obelisco, ou a imagem do arco, que representa o sol. Toda essa arquitetura para nós não passa de uma boa arquitetura, um bom desenho assim de geometria, mas tudo isso para eles, no mundo todo, em todas as cidades, tem um significado do ocultismo, procurando trazer para a sociedade do tempo do fim toda essa visão do ocultismo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Bem, nosso tempo já está meio escasso, e não é à toa que a sala oval do gabinete ali do presidente dos Estados Unidos, a sala oval e toda a estrutura dentro da Casa Branca, há várias conchas como ornamento ali, que ele coloca nas partes superiores como uma decoração do ambiente. Assim como você vê o emblema da Shell, ali está dentro da Casa Branca. Tudo foi feito com base numa visão para a maçonaria. E o que nós estamos vendo aqui? É o cumprimento dessas palavras que eu li de Apocalipse capítulo 16, o versículo 13. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis do mundo todo, a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Então a Bíblia já havia vaticinado para nós que haveria uma união do protestantismo, o dragão no caso, significa o ocultismo, nas suas diversidades de conceitos filosóficos, como a maçonaria trouxe para eles ali, o ocultismo, unido com o papado e unido com o falso protestantismo. E vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. É o falso protestantismo, o falso profeta. Nós vamos analisar melhor no próximo encontro aí a respeito do falso profeta, que é uma referência ao protestantismo apostatado. Assim Deus enxerga a grande nação norte-americana. Então, por isso que lá em Apocalipse 13, verso 11, vamos ler aqui novamente, como já lemos nos outros encontros, Apocalipse 13, verso 11, ali nós já havíamos lido, mas a referência ao surgimento da nação norte-americana, para descrever esta nação, Deus, logo de início, já descortina o invisível e revela que ela não é aquilo que aparenta ser. Então, fazendo uma referência a este poder, que é os Estados Unidos, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Então, nós temos nos encontros aí feito, trabalhado justamente nessa pequena frase desse verso, parecendo o cordeiro.
mas falava como dragão. É Satanás que está agindo por detrás deste poder. Todas as características aqui são atribuídas aos Estados Unidos. Já explicamos isso nos encontros anteriores. Assista os outros vídeos, caso você ainda não assistiu, para que você confirme este fato. Mas, veja, parecia. Então Deus está mostrando aqui que parece o cordeiro, mas não é o cordeiro. Fala como dragão. E o dragão, de acordo com Apocalipse 12, do verso 9 ao verso 12, trata-se do próprio Satanás. Agora, o que significa isso? A Bíblia está dizendo, olha, parece o cordeiro, mas fala como dragão. Satanás colocou o seu emblema para ser destacado dentro do satanismo ali, das crenças da maçonaria, que eles veneram ali nos seus rituais. Satanás, para imitar, contrafazer o cordeiro, que é Cristo Jesus, Satanás ele se utilizou da imagem do bode. Então, o único animal que parece cordeiro, mas não é cordeiro, é o bode. Porque o bode se parece com o cordeiro. Em outras palavras, Deus está para nós, através da Bíblia, descortinando o invisível e está nos revelando qual que é a verdadeira índole da nação norte-americana. Deus está dizendo, olha, eles não seguem a Bíblia e o Cristo da Bíblia, que é o Cordeiro. Eles seguem os livros satânicos do Goetia, da Cabala, os livros dos Grimórios, que é adotado pela maçonaria, que domina todos os lugares do mundo, ali nos Estados Unidos, de uma forma especial. Então, eles veneram o bode. E essa nação, então, teria toda a propensão voltada, os seus planos voltados para o interesse do bode. Então, a tocha da liberdade, que você vê ali, as pessoas, milhões de pessoas do mundo todo, visitam a tocha da liberdade, acreditando que aquilo é um símbolo de liberdade para o mundo. Mas é só uma fachada. Aquilo é um emblema clássico da Irmandade para dizer que são eles que estão guiando a visão humana. São eles que estão definindo a direção dos seres humanos através de todos os emblemas do ocultismo que eles espalham, através das leis que eles criam, através da dominação financeira, do dinheiro que eles fabricam ali nos Estados Unidos, o dólar, e assim o mundo jaz no maligno. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, explicar mais sobre a geometria que eles usam, a arquitetura que eles usam, mais sobre o numeral, as cores que eles usam, porque você deve entender bem esse assunto para que você entenda o porquê todas as pessoas vão aceitar o sinal da besta. E o convite bíblico é, sai dela, povo meu, Apocalipse 18, verso 4. E para atender esse convite, você deve estar bem inteirado sobre o que é o mal que Deus está apontando o seu dedo, chamando cada um de nós para sairmos desse sistema que o mundo está mergulhado. Então, por hora, eu peço que você pense nisso. Eu agradeço a tua companhia mais uma vez e peço que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar no próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá.